Olá, pessoal, dando sequência à nossa aula do P-Renault, 10 novas competências, né? Então eu vou falar aqui, eu vou só fazer uma retomada aqui do item 2.5, porque este item, na verdade, no slide ficou cortado, então ele é fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões por progressão. Aí isso aqui que cortou, né? Convicção preliminar de que cada aluno é capaz de alcançar os objetivos mínimos, tá? A operacionalização de várias formas de trabalho e de regulação do percurso individual de cada aluno. Só para a gente retomar, então nós falamos de 3 competências, né? Falamos da 1, 2 e 3, e agora vamos fazer aqui uma questão. Olha só, é uma questão antiga, mas, né, questão pedagógica sempre é válida. De acordo com P-Renault, entre os recursos mobilizados por uma competência maior, encontram-se em geral outras competências de alcance mais limitado. Está na página 16. Assim, a cada competência principal, algumas competências mais específicas são associadas. Considere as seguintes competências específicas relativas à atuação docente. Então, 1. Estabelecer relações entre atividades de aprendizagem propostas aos alunos e as teorias que lhes são subjacentes. 2. Ter uma visão de longo prazo sobre os objetivos do aluno. Lembra que eu falei? A visão longitudinal, né? 3. Planejar e propor situações de aprendizagem ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos. E 4. Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa. E aí ele pergunta, e grande parte das perguntas do P-Renault são nesse sentido. Em seu conjunto, elas fazem parte de uma das 10 competências prioritárias à formação dos professores apontadas pelo autor, a saber, isso está dizendo a respeito de participar da administração da escola, de desarticular a representação comum do ensino, de modernizar o sistema educativo em seu conjunto, de administrar a progressão das aprendizagens dos alunos ou de negociar um projeto de formação. Então, até pelas informações que tem aqui, ó, gente, ó, relações entre as atividades de aprendizagem propostas aos alunos, visão de longo prazo dos objetivos do ensino, propor situações de aprendizagem e possibilidade dos alunos. Portanto, né, estamos falando aqui da letra D, administrar a progressão da aprendizagem dos alunos, tá? Então, pelo próprio texto, dava para você inferir aí a resposta letra D, tá? Por isso que é importante saber aí. Eu peguei aqui uma prova recente, foi desse ano, ó, de 2021, né? A banca Public Consult, prova da cidade de Rio das Pedras. Olha só, né, a questão número 13 aqui, eu não tinha como copiar, eu printei a tela aqui. Organizar e dirigir situações de aprendizagem é uma das competências reconhecidas como prioritárias na formação contínua dos professores. São exemplos de forma de trabalhar essa competência, exceto, tá? Então, olha só, conhecer para determinada disciplina os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem, trabalhar a partir das representações dos alunos, administrar a heterogeneidade do âmbito da turma, envolver os alunos em atividade de pesquisa e projetos de conhecimento. Então, você tinha que saber aquele item do organizar situações de aprendizagem, certo? Quais que estão aqui? A está? Sim, A está. A B está? Sim, a B está. A D está? Sim, a D está. Então, nós estamos procurando exceto. Isso aqui vai em outro item, né, das 10 competências, que é a letra C, administrar a heterogeneidade dos alunos, portanto, né, no âmbito da turma, portanto, não está em organizar e dirigir situações de aprendizagem. Coloquei 2 questões para vocês verem como que as bancas cobram, né? Essa é uma questão da Public Consult, uma questão da VUNESP, para vocês verem de formas diferentes como as bancas perguntam. E agora vamos para o item 4, envolver os alunos em suas aprendizagens em seu trabalho.
Então, 4.1, suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de autoavaliação. Então, são questões, né, da pedagogia contemporânea, estimular o aprendizado, essa relação com o saber, o sentido, que aquilo faça sentido para a criança. Muitas vezes vocês vão ver o termo aprendizagem significativa, tá? E uma das coisas importantes que é citado bastante aqui no Perrenot é a autoavaliação, né? Que é uma espécie de reflexão sobre o seu aprendizado. Na realidade, o desejo de saber e a decisão de aprender pareceram por muito tempo fatores fora do alcance da ação pedagógica. Se estivessem presentes, pareceria impossível ensinar. Se não estivesse, nenhuma aprendizagem pareceria possível. Aprender exige tempo, esforços, emoções dolorosas, angústia do fracasso, medo do julgamento dos terceiros. E muitas vezes a gente, quando está dando aula para o concurso, né, para concurso público, a gente percebe isso. As pessoas às vezes querem o resultado ali, querem fazer a prova, que o edital saiu ontem, né, que a prova vai ser daqui a 3 meses, já quero nessa primeira prova ser aprovado. E às vezes não é assim, né? Às vezes não é assim. Eu conto a minha própria história, de um ano de 2017 de muitas frustrações e depois um 2018 muito bom, 2019 melhor ainda, né, onde eu pude até escolher aonde eu iria trabalhar com várias aprovações. Então, às vezes, tem essa coisa do fracasso, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Emoção dolorosa, de você não ter passado. O professor deve aplicar estratégias que intensifiquem o desejo de aprender, tá? Então, isso é importante também. Antes do ingresso na cultura escrita, já muitas crianças oriundas de meios favorecidos apresentam essa vontade. Então, o que é esse meio favorecido? Vou dar o exemplo aqui de casa, né? Pai professor, mãe também, concurseira, professora, contadora, os dois com 2 faculdades, pós-graduação, tem muitos livros, gostam de estudar, enfim. Aí a criança, né, as filhas, já vão ter ali um arsenal de informações que ajudam elas a desenvolverem melhor isso. Então, um ambiente que já tem livros, tem um estímulo, tá? E outros lugares não, às vezes o pai e a mãe não sabem ler e escrever, tem uma escolaridade baixa. Então, não que isso seja impeditivo, mas essas pessoas, isso cria um contexto ali de maior dificuldade, de acesso a livro, de acesso a informações, né? Mesmo a gente viu aí na pandemia, acesso à internet, muitas crianças ainda não têm isso. Então, é claro que isso tudo interfere no ambiente. Isso não significa que é determinismo. Aquele que nasceu ali, não tem a condição, não vai conseguir. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Mas é claro que o ambiente, ele vai favorecer esta vontade. E pode ser que, caso o aluno, é por isso que a escola está aí, caso não consiga ter esse ambiente em casa, a escola tem que exercer esse papel de criar essa vontade. Esse trabalho terá de ser realizado pelo professor com as outras. Como poderia a criança desejar o domínio de uma coisa que mal imagina que existe, né? Então, muitas vezes a gente vê isso muito na escola pública. O aluno nem tem ideia, às vezes, da universidade pública, do que é, né? Muitos têm, mas tem uns que não têm ideia. Se você não apresentar isso para eles, como é que ele vai sonhar com algo que ele sabe mal que existe, né? Que está ali muito distante da realidade dele. 4.2, instituir um conselho de alunos e negociar com eles diversos tipos de regras e contratos, né? O conselho de classe inventado por Freinet é muitas vezes reduzido a um lugar de resolução de desvios e conflitos. O
trabalho, os saberes e aprendizagem não deve ser expulso desse conselho, porque os problemas podem ser causados pelo tédio e pela falta de sentido do trabalho escolar. Isso é muito importante. Então, quando você cria esse conselho, você sabe trabalhar bem isso, administrar isso, não só na questão de desvio e conflito, mas numa questão também de discussão da aprendizagem, discussão de todas as questões relativas à educação. Isso funciona muito bem como forma de aperfeiçoar o contrato pedagógico, porque não instituir os direitos do aprendiz, não estar sempre atento, olha que legal. 2, ao seu foro íntimo, a só aprender o que tem sentido, a se movimentar, tá? Então, são aí, né, ideias para o contrato pedagógico. Os poderes do grupo turma são consideráveis e podem desempenhar um papel importante na mediação. A relação com o saber pode ser redefinida na turma, supondo da parte do professor a vontade e a capacidade de escutar os alunos, de ajudá-los a formular o seu pensamento. E isso também é gestão democrática, né? Você está ali fazendo uma ponte de diálogo com os alunos importante, dando voz, né, a muitas vezes, e até evitando conflitos desnecessários, né, que às vezes os conflitos são importantes, mas evitando aqueles conflitos que muitas vezes atrapalham o professor no dia a dia. 4.3, oferecer atividades opcionais de formação. Não é uma atividade menor. Qualquer um é capaz de propor atividades equivalentes em certos momentos. O tema de um texto ou desenho, a escolha de um poema ou canção. Geralmente os professores subestimam a importância dessas escolhas dos alunos. Apenas o fazem nas disciplinas secundárias, ou só aceitam as propostas se eles próprios dominarem todas as suas implicações. No entanto, o sentido de uma atividade para qualquer um depende muito do seu caráter escolhido ou não escolhido. Quando a escolha é rígida, aumenta o cansaço, o estresse, a insatisfação e a ausência de sentido. A escolha pode ajudar a diversificação. É palavrinha mágica, né? Diversificação de atividades e esse ouvir o aluno, né? Para que evitar o que, por exemplo, algo que seja extremamente desinteressante, cansativo, né, que leva ao cansaço, ao estresse, ao desinteresse, e isso muitas vezes acaba em indisciplina, enfim. Então são aí reflexões que Perrenot está propondo, tá? Para ensinar 10 competências, né? Propondo que se pense sobre elas e que ele acha importante. Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. Isso aqui é tão interessante porque às vezes nem a gente tem projeto pessoal, né? Então, quando a gente para pensar, projeto pessoal é uma coisa que você tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Então, qual é o seu projeto pessoal? Você já parou para pensar nisso? O que você quer daqui a 20 anos, 30 anos? Eu quero estar aposentado, com uma boa renda, eu quero poder viajar, eu quero poder fazer trabalhos voluntários, sabe? A gente tem que pensar isso, mesmo que ao longo da vida a gente mude detalhes dos nossos projetos pessoais. Mas o aluno, imagina hoje o aluno, ele tem, por isso que o novo ensino médio, uma das coisas bacanas, eu tenho muitas críticas, mas uma das coisas, eu acho legal a história do projeto de vida, sabe? Porque isso faz pensar o que você quer ser. Eu quero ser funcionário público, eu quero trabalhar na iniciativa privada, né? Hoje existem inúmeras possibilidades para você, tanto do campo do trabalho, do mercado, tanto do campo cultural, né? Nós estamos vendo aí uma série de produtores de conteúdos na internet. Aí muita gente fala, é bobeira, produz bobagem, mas tem algumas coisas muito criativas, engraçadas, de ideias, e são feitas por jovens, que criam lá histórias, cenários, alguns muito engraçados e com milhões e milhões de visualizações. Então, e ganham bastante dinheiro
conseguem aí sustentar a sua família, enfim, aquilo ali envolve a criatividade, tá? Envolve a criatividade, envolve ações, e a gente também não pode ser tão assim. Então, projeto pessoal do aluno, né? Então, o PPA parece uma espécie de fraude, porque aos alunos com PPA a escola quase não oferece encorajamentos, né? Então, a escola precisa estimular isso. Eu quero ser tal coisa, tem que trabalhar, estimular, seja no esporte, seja na área da educação, seja voltado para o mercado de trabalho. A gente precisa ter um leque amplo de opções para o aluno, certo? A primeira faceta desta competência consiste em identificar os PPAs sob diferentes formas, valorizá-los e reforçá-los. É até uma atividade interessante, trabalhar qual é o seu projeto pessoal, porque aí você pode desenvolver inclusive um texto, desenvolver aí uma série de coisas, fazer o aluno pensar o que ele quer. E aí, em cima daquilo, fazer alguns debates importantes. Por exemplo, para acessar alguns cursos técnicos hoje, você depende da sua nota, né? Então, ainda essa questão da nota. E isso vai exigir o quê? Você ter mais esforço, você se aplicar mais na escola. Então, eu quero ser uma coisa que depende, por exemplo, da língua estrangeira, de aprender uma língua estrangeira. Então, você tem, né? E hoje a gente tem aí uma possibilidade de cursos, a internet, enfim. Trabalhar em equipe, o item 5. Elaborar um projeto em equipe, representações comuns. A escola caminha para a cooperação profissional. Então, isso é extremamente importante. E, como eu digo, escola é um todo. Escola é desde o porteiro até a merendeira, inspetor de aluno, todo mundo tem que trabalhar num sentido de valorização do aprendizado, de valorização do aluno, tá? Então, olha só, aqui, os professores e os psicólogos e as equipes de apoio, né? Então, são aí uma parte importante. A psicologia cada vez mais, embora a gente tenha muita carência de profissional no Brasil, e isso é uma grande dificuldade do poder público brasileiro, né? O apoio psicológico, a gente vê que as questões emocionais aumentaram demais, né? E aqui equipas de novo no português de Portugal, né? Mas a emergência no primeiro ciclo de papéis específicos, tá? Coordenação de projetos, intervenção de professores especialistas, tudo isso é importante, essa troca. Como eu falei, a psicologia ela tem uma importante base aí por conta dos problemas emocionais, mas existem também as questões de aprendizagem, tá? Partilha de recursos, partilha de ideias, partilha de alunos. Se todos se protegerem e só oferecerem uma ideia lisa, as trocas permanecerão vazias. Serão sempre os mesmos a falar, os mesmos a ouvir, alguns sentiam-se julgados e desacreditados. É muito importante tentar quebrar isso. Eu sei que na prática isso é muito difícil, porque alguns professores preferem não falar, outros falam, né? E aí, enfim, cria às vezes um sentimento assim. Então, tudo que o Perrenot fala é, na verdade, um sentido de reflexão do que a gente deve fazer. Logo, os professores devem saber trabalhar eficazmente em equipe, tá? Não equipa. Equipa em Portugal, né? Assumindo seus medos, perdas de autonomia, territórios a proteger, fazendo a transição da pseudo-equipe para a verdadeira equipe, discernindo os problemas que requerem cooperação e o espírito de uma cultura de cooperação. Então, trabalhar em equipe não é uma coisa tão simples, mas tudo que está falando aí é verdade. Tem gente que vai sentir o seu espaço sendo ocupado, tem gente que vai se sentir incomodado, né? Então, trabalhar em equipe exige esse espírito aberto de cooperação, de solidariedade, de diminuição do ego, né? Porque isso atrapalha bastante. E, gente, a questão do ego, né, ela é terrível, porque às vezes as pessoas se acham, né? E aí, enfim, então isso precisa ter muito cuidado, porque isso prejudica muito o trabalho em equipe.
5.2. Dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões. Todos os membros de um grupo são coletivamente responsáveis pelo seu funcionamento, respeito pelos horários, por chegar a conclusões, por dividir tarefas, combinar os próximos encontros, a avaliação e a regulação do funcionamento. É sensato delegar um condutor do grupo para conduzir as reuniões e evitar, né, todos falarem ao mesmo tempo, mudar, saltar de assunto, sabe? Não ter ali aquela continuidade. E o condutor, ele é o que vai organizar esse trabalho. Alguém de monopolizar o debate, outros não falarem ou expressarem suas ideias, tem que ter muito cuidado com isso, porque existem pessoas que tendem a monopolizar, né? Posições categóricas, sabe? Aquelas pessoas que não abrem mão, não querem refletir, estão ali fechadas numa posição. A gente está vendo isso muito na política brasileira, né? E muito aí nos debates, nos grupos das famílias. É uma posição categórica, a pessoa não aceita, né? Tudo que é contra tal pessoa não presta, a favor não presta, sabe? Então, atrasos e abandonos da sessão a meios, né? Então, no entanto, quando alguém toma as rédeas, pode ser alvo de sarcasmos. Sim, chefe, é preciso ser ingênuo ou um tanto kamikaze para desempenhar esse papel no meio docente. Então, tem que ter esse cuidado, né? A gente lidar com pessoas, tem muito isso. Pessoa que não quer, né? Fica ali sabotando. Aí quando alguém toma a frente, fala, puxa saco, não sei o quê. Então, tem que trabalhar tudo isso para formar um trabalho em equipe. 5.3. Formar e renovar uma equipe pedagógica. A iniciativa para formar uma equipe pode resultar do desejo de colaboração entre duas ou mais pessoas, né? Precisa ter duas para ter pelo menos uma equipe. De uma decisão dos órgãos de gestão para fazer face a um problema interno ou externo, da união para fazer frente a uma ameaça ou conflito, e geralmente, às vezes, essa ideia de uma formação, uma renovação acontece quando a crise explode, né? Então as pessoas, existe uma frase muito comum que as pessoas usam, que é assim, isso nunca aconteceu, então elas, né, não tomam providência, um dia explode, lá a escola tá um caos, a violência, problema de disciplina, problema de aprendizado, aí todo mundo, né, quando chega o caos, que ninguém está aguentando mais. Então precisa tomar ações para que não é preciso chegar o caos para tomar medidas, tá? Da subdivisão em núcleos mais pequenos de um projeto do estabelecimento, da iniciativa ou desejo de inovação de alguns professores que tentam mobilizar os seus colegas. Então isso é muito legal. Eu participei uma vez numa escola estadual e a gente fez uma proposta de unificar lá as disciplinas História, Geografia, Sociologia, eu não lembro se Artes. Então a gente criou um tema gerador de pesquisa, começamos a trabalhar em conjunto, as nossas avaliações eram em conjunto, e isso deu um sentido grande. A gente que era considerada, né, até pelos alunos, aquela matéria secundária, vamos dizer assim, sociologia, filosofia, história, né? O pessoal não dava muita bola. A gente começou a ganhar corpo. Por quê? Porque a gente, né, a nossa avaliação era conjunta, então eram quase 4 matérias, aí a gente passou a ser interessante, porque um professor comentava, nossa, o professor falou disso, né? As nossas aulas tinham uma sequência, um tema gerador, uma sequência lógica, isso teve um impacto muito positivo. Pena que mudam os professores, né? No estado, aquela coisa da atribuição, acaba tendo essas descontinuidades. Bom, vamos lá para o item 5.4. Enfrentar e analisar em conjunto as situações complexas, práticas e problemas profissionais. Uma equipe perde o vigor se não conseguir trabalhar sobre o trabalho. Parece, ou seja, o nosso objeto de reflexão é o nosso trabalho. Ele está funcionando? Está dando certo? Está ocorrendo a aprendizagem? Ou não está ocorrendo a aprendizagem? Aí
A gente precisa pensar sobre o trabalho, trabalhar sobre o trabalho. O verdadeiro trabalho de equipe começa quando seus membros se afastam do muro de lamentações. E aí, gente, existe a reunião pedagógica. E muitas vezes ela é muro de lamentações. As pessoas reclamam da prefeitura, as pessoas reclamam do governo, as pessoas reclamam da sua situação econômica, as pessoas reclamam de tudo, do aluno, da família, né? E a gente às vezes também faz isso, né? O próprio diretor, enfim. Mas a gente precisa se afastar desse muro de lamentações e começar a buscar soluções, tá? Por quê? Eu falo isso muito para os alunos dos concursos também. Eu não passei, eu não consigo, eu não sei matemática, aí vira muro de lamentação. É porque a banca é ruim, é porque a VUNESP é difícil, é porque essa banca é uma porcaria, é porque a prefeitura não vai chamar, e vira muro de lamentações. E você não age, tá? Para agir, você precisa entender, onde eu estou errando, eu estou com problema de legislação, estou com problema na matemática, então vou agir, vou buscar alguém para me auxiliar, vou pedir conselho, tá? E assim, para agir utilizando toda a sua autonomia e capacidade de ação que as pessoas têm. 5.5. Administrar crises ou conflitos interpessoais. Esse é um grande desafio, né? Porque nós lidamos com pessoas e muitas vezes os conflitos interpessoais surgem sempre. É preciso abandonar a ilusão dos discursos sobre paz e harmonia. O conflito faz parte da vida e é a expressão da capacidade de recusar e de divergir que faz parte da nossa autonomia. Ou seja, encarar o conflito como algo negativo, tá? Às vezes o professor fala assim, olha, eu não concordo com essa decisão, acho isso tal, né? Está criando um conflito com a direção. Não, às vezes o professor tem razão, aí a direção pensa, nossa, mas você realmente, né? Seu argumento tem razão. O conflito, às vezes, a divergência de ideias pode levar à construção de uma nova opção melhor. Uma sociedade sem conflitos seria uma sociedade de ovelhas, uma sociedade onde ninguém pensa. E muitas vezes, gente, quando a gente questiona alguma coisa, as pessoas falam assim, é porque você é de tal linha política. Por isso, as pessoas não admitem o contraditório. Nós estamos bem assim, tá? Então, nós não podemos ser uma sociedade de ovelhas, onde um líder diz e todo mundo amém, né? Lembrando que nós temos espírito crítico, pensamento crítico, consciência crítica, tá? Então, as pessoas têm que pensar, por que dramatizar inutilmente as oposições, jogos relacionais de poder, de acerto de contas, certo? Tudo isso faz parte da escola, a política, o desenvolvimento, as opções de aprendizagem, as opções pedagógicas, tá? Então, coloquemos o conflito como componente da ação coletiva e questionemo-nos sobre a forma como poderemos utilizá-lo de maneira mais construtiva do que destrutiva. É exatamente isso. Trabalhar o conflito para que seja para uma construção melhor, tá? Participar da administração da escola, elaborar ou negociar um projeto da instituição. As costuras do sistema educativo desmancham-se por mil razões, mas principalmente porque o sistema de gestão permanece arcaico, burocrático, mais baseado na desconfiança do que na confiança, na liberdade clandestina do que na autonomia assumida, na ficção do respeito escrupuloso dos textos do que na delegação de poderes, na aparência do controle, controlo aqui, do que na transparência das escolhas e delas prestar contas. Será necessário que antes de se formar os professores para participar na escola, se deve esperar para que essa evolução ocorra plenamente nas mentes, nos textos legislativos ou nos modelos de trabalho? Não. Então, muitas vezes, as pessoas querem uma mudança, como se fosse uma vara de mágica, pá, e aí a coisa acontece.
E aí fica, tem que mudar a lei, tem que mudar... Não, a mudança começa ali, ó, no local. Começa a mudar dali. Começa a mudança no seu trabalho, no seu ambiente, que aí a coisa vai criando força. A mudança começa com a adesão progressiva a novos modelos e com a construção progressiva dos saberes, das competências, de os pôr em prática. Não há pior adversário da mudança do que essa constatação de que os céticos gostam de sussurrar. Isso não vai funcionar. Eles não são capazes. Então, gente, essa é uma frase assim. Vocês sabem que eu, além de fazer curso para concurso, eu também tenho essa parte que eu gosto muito, que é a neurociência atrelada, são estudos, né? Hoje da inteligência emocional, que eu gosto muito. E assim, essas pessoas, elas têm essa mentalidade, isso gera uma desmotivação, isso gera uma improdutividade, e às vezes até nos concursos públicos, né? Já fiz isso não dá certo. Ele fala isso porque ele é inteligente, ele passa em concurso. Não é assim. Concurso, isso serve para a vida. Muitas vezes são pessoas que antecipam problemas, na sua mente. Então elas já vão com essa predisposição que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não vai acontecer, que vai ter ilegalidade, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Então esse tipo de pensamento não ajuda em nada a construção cognitiva de forma a gerar aprendizagem, tá? Nenhuma. Exclusive para você que faz concurso público. Esse negativismo, e aí não é ser positivista, mundo de Bob, né, que o pessoal fala, tudo é bom, tudo é feliz, né, mundo de Alice, que maravilha, não é isso, mas é você, essa predisposição a que a coisa não vai acontecer, a coisa não vai dar certo. Se você tem essa predisposição de pensamento, provavelmente existe uma coisa que é a autoprofecia que se realiza, né? Se você está profetizando isso, o seu organismo, a sua mente, ela vai trabalhar sobre essa ótica, né? O seu aprendizado vai ser mais difícil, a sua chance de sucesso vai ser mais difícil. Por quê? Porque existe um componente aí neurocientífico que vai falar para você, você não é capaz, você não consegue, né? Então, isso tudo que eu estou indo além aqui do Perrenot, faz com que, só para você lembrar do Perrenot, que ele coloca, preciso mudar essa concepção, né? Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, tá? Está no item 6 aqui, Deseja-se que o projeto da instituição estimule a colaboração daqueles que aspiram abertamente a uma verdadeira autonomia profissional. Favorecer a sobrevivência de um projeto exige competência fora do comum dos intervenientes. Perceber a ambiguidade, a tensão, a realidade, os limites da autonomia, manter no equilíbrio o sentido crítico, construir uma estratégia coletiva. Tá? Eu gosto muito de utilizar essa forma de falar sobre textos de autores, fazendo pontes para a sua realidade de concurseiro, porque isso te ajuda também a lembrar na hora da prova, tá? São os ganchos mentais que você cria. Fala, lembrei, o professor falou no item participar da escola e disse lá, né, daqueles céticos, fala, isso não vai funcionar, e fez a relação lá com o concurso. Porque, gente, toda a nossa mente, ela trabalha, a gente precisa ter gatilhos relevantes para puxar ali. Na hora que você lê isso na prova, se isso de alguma forma impactou você, ou você guardou essa frase, isso aí, na hora da prova, tua mente, plum, vai lembrar da minha voz lá falando com você, né? Então, isso é uma estratégia também de poder te ajudar aí a lembrar de todos esses conteúdos. Administrar os recursos da escola. Pode parecer simples, mas compromete a responsabilidade individual e coletiva dos professores na gestão racional dos equipamentos e recursos, tendo em conta o orçamento disponível. E muitas vezes as pessoas nem ligam para isso, né? Mas as escolas, aqui no Brasil, a gente tem o PDDE,
e você tem aí um recurso, às vezes 8 mil, 10 mil, 20 mil, depende de cada escola, que é interessante aí para desenvolver alguns projetos, né? Tem umas regras de gasto também, de acordo com a administração pública, a história dos 3 preços, né? É fundamental que todos participem na repartição equitativa dos recursos e na definição das prioridades, aquisição e utilização. 6.3. Coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros. O papel do presidente do conselho escolar será o de facilitar a cooperação entre os diversos fundos profissionais. Muitos professores trabalham sozinhos ou com 1 ou 2 colegas mais próximos, mas um mínimo de coordenação é necessária para a interpretação do programa e da avaliação, o funcionamento do grupo e classe, o tratamento de alguns casos, uma certa coesão da relação com alunos e os pais, partilhar recursos. É importantíssimo isso, né? Então, às vezes você tem aqueles professores que se isolam ali e não dá para fazer trabalho na educação isolado. 6.4. Organizar e fazer evoluir no âmbito da escola a participação dos alunos. A participação dos alunos justifica-se por um duplo ponto de vista: o direito a participar nas decisões que lhe dizem respeito e porque isso constitui uma forma de educação para a cidadania. E a gente vê isso na LDB, no ECA, na Constituição, formar para a cidadania. Como é que você forma para a cidadania se o aluno mal abre a boca, se o aluno não participa, se o aluno não tem ação, né? Isso é democracia, então tem que estimular a democracia, a participação, né, o posicionamento. A turma é o primeiro lugar de participação democrática e de educação para a cidadania. É nela que se enfrenta a contradição entre o desejo de emancipar os alunos e a tentação de moldá-los. Tem que ter cuidado com isso. A pedagogia de Freinet oferece procedimentos concretos para conciliar essa prática e para construir instituições internas, né? Então, a ideia dos conselhos, a ideia dos contratos pedagógicos, como já foi colocado. 7. Informar e envolver os pais. Vocês viram que a anterior fala muito da administração da escola, da participação e da gestão democrática, que está exatamente naquilo que eu falo, que é o DNA da educação. E o 7, informar e envolver os pais também, né? Dirigir reuniões de informações de debate. Aí um item importante: os pais que assistem a uma reunião de pais sabem ou descobrem que não é um momento apropriado para resolver os casos particulares, né? Então, aquela reunião onde o filho é exposto: seu filho é péssimo aluno, né? Ou seu filho é maravilhoso, né? Já não é o João, né? O Zezinho. Aí é ruim, né? Mas muitos, hoje, as pessoas estão tomando mais cuidado com isso. Mas quando a situação do seu filho realmente os preocupa, podem ficar tentados a falar disso no meio de um problema geral. Trabalhos de casa excessivos, insuficientes, indisciplina, avaliação muito rigorosa e generosa. Muitas vezes o próprio pai acaba trazendo esse problema geral. E aí, gente, é preciso... não é fácil lidar com isso, porque você lida com diferentes concepções, né, diferentes informações, e muitas vezes se cria aí conflitos também, você tem que administrar isso. O professor terá que adquirir a capacidade de descodificar em declarações aparentemente gerais preocupações pessoais e tratá-las como tal. Terá de adquirir a competência de não marcar reuniões gerais quando os pais têm preocupações particulares. Então, se o assunto é particular, tem que ser tratado de forma particular, né? Uma das competências maiores é distinguir com clareza a sua autonomia profissional, a política educativa, os programas, as normas e as orientações da instituição. Dissociar-se totalmente da instituição que o emprega é tão desastroso quanto assumir categoricamente todos os diplomas legais. Então, o que é isso? É aquele professor que chega assim e fala: isso aí não sei, isso aí é a direção que inventa essas coisas, né? Então, assim, quando você não assume, isso aí é a prefeitura que é complicada. Quando você
não que quando você se desvincula dessa instituição, você cria um desastre, né? E aí é preciso. Na pandemia a gente lidou muito com isso. Eu não concordo com tal decisão. Olha, pai, isso aí é uma recomendação de saúde, né? Porque essa prefeitura está inventando moda. Não é a prefeitura que está inventando moda, pai. Existe aí um protocolo. Você tem que procurar explicar sem tentar, porque existe pessoa que às vezes está com raiva da prefeitura e fala assim, isso aí, pai, tem que ir lá, vai lá mesmo, reclama lá na prefeitura, né? Então, a gente precisa ter cuidado para a gente não criar um ambiente caótico, né? Eu não estou falando aqui que as pessoas não devam reivindicar, não devam se mobilizar, nada disso, mas estou falando que às vezes a gente tem decisões que estão, por exemplo, na pandemia, de acordo, né? Às vezes é zelo excessivo. Tinha pai que falava, isso é uma bobagem, eu não concordo, eu discordo, né? Aí você fala assim, pai, isso aqui é uma decisão, né? A gente tem que respeitar, é o uso da máscara, é isso aqui, né? Aí tem pai que não concordava com a vacina, aí fica questionando, pai, existe, né, uma orientação do município, das autoridades de saúde com relação à vacina, tal. Você tem que explicar, né? E claro, as pessoas vão se manifestar lá de várias formas, mas de alguma forma é o que eu falo, às vezes um não bem dado, explicado, funciona, né? Agora você diz assim, não, pai, é isso mesmo, é assim, se o senhor quiser vá lá reclamar, se o senhor não gostou, vá lá, aqui assim, acabou, é assim, pronto. Não, você vai, explica, tem paciência. Às vezes você perde a paciência também. 7.2. Fazer entrevistas. A entrevista deve ser preparada, definindo seus objetivos, modo de iniciar e deixar os interlocutores à vontade. Aqui estamos falando de problemas que a gente precisa aprofundar, né? Às vezes a criança apresenta ali uma situação que você percebe que alguma coisa está acontecendo. Olha, uma criança alegre, divertida, agora está introspectiva, não está fazendo mais lição, não fala mais, né? Se isolou, aconteceu alguma coisa. Aí o ideal é você conversar com os pais para tentar identificar, está acontecendo alguma coisa. Aí às vezes tem uma separação em andamento, às vezes tem um caso de violência, às vezes tem alguma situação que está mexendo ali. Um trauma, né? Perdeu um avô muito próximo, né? Isso aconteceu muito na Covid. Então, é preciso descobrir. Convocar os pais autoritariamente e tratá-los como acusados no tribunal não permite instaurar um diálogo de igual para igual, né? Isso aqui, às vezes, bem... Eu estou falando da prática agora, né? Eu entendo o que o Perrenot coloca, mas às vezes você lidar com situações que são de tanta negligência que às vezes você tem que ser um pouco autoritário, né? Então, quando eu falei eu discordo de alguns pontos, que assim, às vezes a negligência ela exige que você tome uma postura mais dura, certo? Porque aí realmente, se você não toma uma postura mais dura, a pessoa não vai, entendeu? Mas eu respeito aqui a opinião do Perrenot, né? Só que às vezes a própria situação ela chega a um ponto extremo que você tentou de toda forma o diálogo, não conseguiu, aí você tem que ser mais incisivo, utilizar os mecanismos da lei para conseguir garantir o direito da criança e do adolescente de estudar, né? De ter acesso à educação. Isso aconteceu muito na pandemia. Alguns professores cultivam uma tal assimetria na relação que pode levar os pais a sentirem tratados como alunos, né? Então tem que ter esse cuidado também, de se você, né, crescer demais. É aquilo que eu falo, a competência maior é saber situar-se claramente, partilhando responsabilidades, inquietações, mobilizando-os e utilizando um tom cortês. Eu faço isso em 95% dos casos, né? Procuro sempre situar, falar que é responsabilidade do pai, da mãe, trazer na escola, enfim e tal, mas esse é um ponto interessante de reflexão sobre o envolvimento dos pais. Envolver os pais na construção dos saberes. Não se limita a convidá-lo a desempenhar o seu papel de controle, né? Controle aqui, do trabalho escolar do seu educando.
a mobilizá-los para a dinamização de oficinas, apresentar a sua profissão uma paixão, mas também envolver os pais nas construções dos saberes e conseguir, né, a sua adesão à pedagogia do professor. Se quisermos a democratização do ensino, só nos resta defender uma pedagogia ativa e diferenciada, explicando aos pais e tentando conquistar os mais renitentes, né, aqueles que têm maior resistência. Então, eu só já expliquei para vocês, o texto pode ter algumas outras palavras assim, diferentes, porque é uma tradução, não é uma tradução, né, que é a mesma língua, mas é do português de Portugal para português que é utilizado no Brasil. E às vezes algumas palavras saem um pouco diferente ou não são tão do nosso uso. Mas assim, é importante envolver os pais na construção desses saberes, tá? É super importante. Por quê? Porque para o pai entender como que a escola trabalha, como que ela se posiciona. E esse enrolar aqui é no sentido de dificultar, de criar, né, problemas ali. Não é muito usado no nosso país aqui essa expressão, mas assim, é no sentido de você dificultar, né? Nas relações com os pais devem ser evitadas algumas tentações: negar fatos, insistir no seu caráter excepcional, admitir que há pessoas indesejáveis na turma, distanciar-se dos colegas, invocar falta de autoridade do responsável, né? Afirmar que o interlocutor não é representativo, referir as dificuldades das condições de trabalho de funcionamento, lembrar o respeito aos territórios, né? O espaço de cada um. Então, eu também entendo o Perrenot aqui, às vezes é difícil, né, você não entrar nesses campos quando a negligência é muito alta, né? Invocar a falta de autoridade do responsável. A gente lidou muito com isso na pandemia. Eu não sei o que eu faço mais com meu filho, ele não quer ir para a escola. Né? Aí você fica olhando para o pai e fala, meu Deus, né? Vocês têm que me ajudar. Não, a gente ajuda, né? Mas assim, o pai é autoridade, a mãe é autoridade, né? A gente nunca pode perder isso então, mas ele coloca assim, né, algumas tentações. A gente aqui cai em tentação também, viu, gente? O mundo da educação você não é perfeito, ninguém é perfeito. Eu conheço bastante teoria, mas eu também, às vezes eu me perco aqui no emocional, que negligência do pai, tem que aguentar isso, né? A gente também se incomoda com isso, tá? Então, mas, né, aqui, lembrem disso para o concurso, certo? Saber informar e envolver os pais é ser capaz de utilizar apenas excepcionalmente esse tipo de argumentos, mas ele abre uma brecha aqui, né? Que às vezes não tem jeito, gente. Às vezes é tanta falta de autoridade do responsável, às vezes é tanta situação de negligência que você tem que citar isso. Aí não há jeito, né? Você já tentou de tudo, do diálogo, do cortês, aí às vezes você tem que ser mais incisivo. É assumir a incerteza e o conflito e aceitar a necessidade de instâncias de regulação, né? Que é você levar para a diretoria, sair do caráter da escola e resolver lá por cima, né? Eu sempre tento falar por pai. O pai, eu vou na diretoria, eu vou lá na prefeitura. Eu falo, pai, nós estamos dialogando. Se a gente pode resolver aqui, por que o senhor vai levar para lá? Né? Num sentido, gente, que realmente a escola ela só deve aceitar uma instância maior se não tiver jeito, se o diálogo não produziu. Mas a escola deve esgotar todas as formas de diálogo, tá? A parceria é uma construção permanente, onde tudo correrá melhor se os professores aceitarem tomar a iniciativa sem monopolizar a discussão, dando provas de serenidade. Isso não é fácil, viu, gente? Às vezes não é. Tem pai e mãe que testa, aluno que testa a nossa serenidade, né? Mas quero que vocês lembrem do Perrenot para a prova. E aí é importante esses detalhes que foram dados para vocês viram como as bancas perguntam, né? Elas vão perguntando ali
sobre as 10 competências e muitas vezes jogando afirmações e perguntando de qual é essa competência, tá bom? E aí nós vamos para o último vídeo, que é a parte 3, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.